Olha, gente, Osaná gravou outro vídeo, agora falando sobre os mitos. Vamos lá. Um dos símbolos mais importantes do Império Romano e que fazia parte das insígnias das legiões romanas era a águia. A águia romana que ficava em cima do estandarte que ia à frente das legiões, dos exércitos romanos em todas as campanhas militares. Era uma águia com as asas abertas, simbolizando todo o seu poderio. Várias culturas utilizam a águia como símbolo da sua realidade sócio-histórica. Para os astecas, a águia era um ser sagrado. Para os incas, o condor, o primo da águia, era um ser sagrado. Até hoje, os Estados Unidos, o símbolo, a insígnia do Estado americano é a águia. A águia tem uma representação simbólica muito interessante. Ela está no alto, ela voa, ela está na dimensão do sagrado, do transcendente, do que amplia a consciência. Para a mitologia, a águia representa o que está a nível elevado, o que tudo vê. Olhos de águia, que permite você observar coisas muito distantes e com uma eficácia, um bote, né? A maneira como a águia aborda suas presas, a maneira como ela majestosamente plana, superior ao plano terrestre. Então a águia é um símbolo dessa transcendência, dessa elevação da consciência. E na sociedade romana expressava muito seu poderio, o domínio sobre todo o Mediterrâneo, né? O Mediterrâneo era considerado um lago romano, porque África, Europa, Oriente Médio, tudo dominado e conquistado pelos romanos. Segundo a história, o exército romano tinha que defender seu estandarte com a águia com a vida. Era a maior desonra perder o seu estandarte para um exército inimigo. Podia até perder as batalhas. Perder as batalhas faz parte da dinâmica militar. Mas nunca perder o seu estandarte com a águia, o símbolo das legiões romanas, para um exército adversário. Interessante. A águia representa essa ampliação da consciência, essa transcendência, esse propósito. Nós não devemos nunca perder o nosso estandarte do propósito. Nós podemos até perder algumas batalhas, podemos até perder algumas guerras, mas nunca podemos deixar para trás o nosso propósito, o nosso estandarte da águia, que voa majestosamente, que enxerga além do alcance de quem está fincado, arraigado no plano limitado desse aqui e agora, que impede a gente de alçar voos. Essa águia representa então esse nosso propósito, essa consciência ampliada. Às vezes a gente se frustra, às vezes a gente perde oportunidades, às vezes a gente vai apresentar sintomas, às vezes a gente vai apresentar situações que são desafiadoras e inesperadas. Mas quando estamos em conexão com o nosso estandarte, com a nossa águia, com o nosso propósito, nós somos capazes de superar essas dificuldades, retomar o voo e seguir a nossa jornada em busca de nós mesmos, para deixarmos um legado no mundo e apresentarmos uma vida efetivamente com significado, com sentido e que vale a pena ser vivida. Boa jornada! Bacana ele, né? Ele é ótimo. Bom, gente, chegou a grande hora, né? O ápice dessa noite, que é a hora que a gente vai ouvir os casos, né? Mais uma vez eu lembro a vocês que esse momento é um momento de participação, tá? Esse simpósio é um simpósio de participação. Vamos discutir juntos. As convidadas vão ter o tempo para falar e após a gente vai debater com elas, elas estão preparadas. Vamos aproveitar ao máximo essas duas joias, essas duas pérolas que conseguimos trazer hoje aqui. Então, eu quero convidar aqui a Andréa Alcântara Aguiar. Ela é gestora de RH, apaixonada por gente, administradora, professora, especialista em gestão e desenvolvimento de seres humanos e mestre em educação. Ela atua desde 2005 como gestora de RH com vínculo institucional e como mentora de outras líderes
hoje é gerente de RH da Unimed Sudoeste. Obrigada. Boa noite, gente. Pode ser. Ah, pra sentar? Porque eu vou chamar. Eu pensei que já era pra... Você vai falar sim. Eu pensei que eu ia falar. Mas vamos fazer a mesa direitinho, porque a gente o filme está todo saindo esquisito aqui. Já basta eu. É porque eu sou um pouquinho Luciano. Passou por aqui, ponto, pegou. E Gisele Pereira Guzmão, psicóloga organizacional com 20 anos de experiência, tem MBA em administração com ênfase em gestão pela FGV e é mestre em desenvolvimento humano e responsabilidade social pela FGV. Gisele. Pronto, Dea. Com vocês, Andréa Alcântara. Não sei. Tá Minha voz é alta. Se estiver baixo, aí vocês me falam. Tá dando para ouvir? Pessoal, é um prazer estar aqui, uma alegria, né? Principalmente porque eu me sinto um pouquinho família caso o Unigrade. Eu dava aula aqui, então é um prazer estar aqui, ver alguns rostos conhecidos, né? Muito bom. E também compartilhar com vocês um pouquinho do que eu tenho aprendido nesse momento que eu estou vivendo lá na Unimed. Tá bom? Então, eu trouxe até um slide, mas com... Você que sabe, eu já tenho lá. É Tem, só você pedir. Você tá aí com você, Guinho? Ou você trouxe agora? Está aí no computador. Então, mas eu vou falando aqui. Eu fui convidada a trabalhar lá na Unimed com 2 principais grandes desafios. Um era implantar a gestão por competências. Todo mundo aqui já ouviu falar? Sim. E o outro era trabalhar como uma das agentes transformadoras lá da cultura organizacional. Por quê? Porque a Unimed é uma empresa que está mudando a gestão, são novos desafios, o tempo todo nós estamos encarando novas oportunidades no mercado que tem crescido. Então, a gente precisa, como gestor de pessoas, É o slide, não? preparado para esse novo momento. E foi por isso que eu entrei ali, na Unimed. E eu trouxe para vocês um pouquinho de como tem sido esse trabalho, tá? Eu queria dizer para vocês que esse convite só foi possível por quê? Vocês acham que foi por quê? Para seus olhos verdes. Não. Não, beleza, com certeza não. Por conta de, assim, a gente constrói uma história, né? E a gente constrói uma história com bastante sacrifício, com renúncia, com estudo, né? Então, é um prazer ver essa sala cheia aqui na sexta-noite, sabendo que tem várias pessoas buscando ter conhecimento. E conhecimento amplo na área de RH é muito importante. A gente precisa ter autoridade de fala, não é? Para a gente conseguir se fazer ouvir. Então, a gente não pode entender só de pessoas. A gente precisa entender de marketing, né, Lu? A gente precisa entender do negócio, a gente precisa entender de contabilidade, a gente precisa entender de administração, né, de psicologia. Então, a gente precisa o tempo todo estar se capacitando. Eu sei tudo? Não sei. Para mim, a Unimed tem, vou falar para vocês, é um degrau a mais, é um desafio. Mas a gente pode ter medo? Não. A gente enfrenta, vai fazendo e vai desenvolvendo o trabalho. Ok? Então, é um slide. Bom, dentro desses objetivos, a gente pode destrinchar, né, para implantar a gestão de competência, a gente precisaria atuar ali em várias frentes, porque o trabalho não é desconexo. Tudo dentro do sistema de recursos humanos, uma coisa depende da outra, não é? Então, a primeira coisa que... o lema, né, ressignificar uma nova cultura, tem que ter um olhar diferente para o RH. Quando eu cheguei na Unimed, o que existia? Existia um departamento pessoal.
pasme, uma empresa com tanto tempo, tinha um departamento pessoal que funcionava muito bem, sim, mas não se trabalhava praticamente nada na área do RH, da gestão de pessoas. Então, eu já falei isso aí, a gente primeiro, o que a gente fez? Apresentou um projeto, e dentro desse projeto, a primeira coisa, quando a gente chega a um lugar, se vocês forem contratados, ou se já estão trabalhando, ou se tem um novo projeto, a primeira coisa que a gente precisa é conhecer o local onde a gente está. Então, a primeira coisa que nós fizemos ali foi um diagnóstico. Como é que estava a cultura, como é que estava o clima organizacional, os resultados, conversei com os líderes, com os gestores, para sentir o que estava acontecendo ali. Depois, a gente começou o quê? Qual o primeiro passo? A base para um trabalho, para um projeto de estruturação da gestão de pessoas. A gente descreveu os cargos. Porque descrever os cargos vai dar base para você poder fazer um recrutamento de seleção, para a gente ter uma política em cima do que está ali, do que as pessoas fazem, você ter um programa de T&D, para avaliar como é que você vai fazer a avaliação de desempenho se você não sabe o que cada cargo faz, não é? E a descrição de cargos é de suma importância para mapear as competências. Então, em cima do que está ali, o que, por exemplo, o gestor de RH faz, você vai mapear se ele precisa fazer recrutamento de seleção, quais são as competências que precisa para fazer recrutamento de seleção. Se ela vai ter que fazer reuniões, fazer treinamentos, ela precisa ter o quê? Ter uma boa comunicação, a gente vai mapeando quais são as competências, ok? Desenvolver as lideranças, reestruturar as políticas de recrutamento de seleção, integração de novos colaboradores, implantar os subsistemas de treinamento e desenvolvimento, avaliação de desempenho e implementar indicadores de desempenho e gestão de pessoas. Então, esses eram meus objetivos, são ainda, porque nem tudo está feito. E aí eu quero mostrar para vocês um pouquinho do que já foi feito, tá? Uma das coisas que a gente tem trabalhado muito lá, porque a gente precisa, quem faz a gestão de pessoas, na verdade, são os líderes. Nós, do RH, nós instrumentalizamos esses líderes, nós apoiamos esses líderes, nós ajudamos no desenvolvimento desses líderes para que eles possam gerir melhor as pessoas. Então, a gente precisa, em primeiro lugar, estar nas empresas, nas instituições, com isso muito claro em mente. Como é que você vai fazer a gestão de pessoas de todas as equipes se você nem está lá o tempo todo? Então, a gente fala assim, gestão de pessoas, você acha que você que vai gerir tudo. Não, você vai atuar ali, com o seu conhecimento técnico, e com tudo que você tem de bagagem para ajudar esses líderes a gerir melhor. Então, a gente montou um programa que se chama Top Leader. Então, dentro do Top Leader, nós fizemos primeiro avaliação de desempenho, aplicamos Assessment, que é o mapa do perfil comportamental, tivemos essa avaliação com eles, observamos quais as competências que cada um tinha forte, de acordo com o cargo que exercia, com a área que estava. E aí também vimos quais eram as oportunidades de melhorias, quais competências precisavam ser desenvolvidas e elaboramos o PDI de cada líder, né, o plano de desenvolvimento. E aí, dentro desse plano de desenvolvimento, nós temos programadas reuniões mensais e também o papo de gestor, que é o treinamento com todos os líderes bimestralmente, tá bom? Então, é um programa contínuo de desenvolvimento dos líderes. Além disso, nós reestruturamos todo o processo de recrutamento e seleção. E hoje nós fazemos lá um recrutamento e seleção com algumas etapas, né? Então, a gente faz a parte dinâmica, para conhecer um pouco mais os colaboradores em grupo. A gente também aplica um questionário técnico situacional, que a gente chama lá, que a gente também vê um pouquinho do conhecimento, se a pessoa tem um conhecimento da área, como é que é escrita, tudo isso. E a gente faz também o mapa do perfil e aí a gente procura os melhores perfis de acordo com cada área, com as competências mapeadas. Então, olha aí, quando eu falei da descrição de cargos, que mapeou as competências, e aí eu tenho que fazer a seleção de acordo, né, as competências necessárias para aquela área específica que a gente está contratando. Ok, gente? Então, a gente estruturou toda essa área. Também montamos a integração dos novos colaboradores. Então, a integração lá na Unimed hoje é bem bacana, porque a gente tem 3 dias
assim, mais intensos. O primeiro dia é quando nós fazemos a parte institucional, dinâmica de acolhimento, a gente acolhe aquelas pessoas, nós abraçamos e também mostramos um pouquinho para eles o que é uma cooperativa, o que é uma operadora de saúde. Porque lá na Unimed tem essa especificidade. Na nossa cidade não tem outra operadora de saúde com escritório. Então as pessoas muitas vezes não sabem como é que funciona a operadora de saúde. Além disso, também é uma cooperativa. Então é completamente diferente. Quando eu cheguei lá, eu falei assim, meu Deus do céu, tem assembleia, você tem tudo, tem que passar pela diretoria, tem coisas que tem que passar por uma assembleia, porque são os cooperados que são os nossos líderes, né? Representados por uma diretoria, representados pelos conselhos, mas são mais de 100 médicos que são donos da Unimed. Então, é tudo bem diferente. Então, esse primeiro dia, as pessoas vão entrando nesse contexto. Outra coisa bacana que a gente tem lá, como a gente faz parte do sistema Unimed, a gente tem uma faculdade Unimed. A Unimed tem uma faculdade, então tem vários cursos ali dentro, uns até gratuitos para nós e outros com custo bem acessível. Então, os nossos funcionários eles podem fazer alguns cursos já ali, a gente já programa. Além disso, a gente implantou também a avaliação pela experiência, para poder dar mais segurança para o gestor e para o colaborador, né, naquele período. Treinamento e desenvolvimento é uma parte que a gente não conseguiu caminhar. Aí, olha só para vocês verem, nem tudo são flores. A parte de treinamento e desenvolvimento a gente ainda está caminhando, porque foram vários desafios, várias coisas novas que nós encontramos ali na Unimed, e aí a gente precisou, em alguns momentos, retroceder um pouquinho para esperar algumas coisas que estavam acontecendo, coisas boas, como, por exemplo, nós mudamos o sistema para melhorar, né, a parte, então os gestores estavam todos envolvidos com isso. Eu estou falando isso para mostrar para vocês que a gente, às vezes, monta um plano, a gente chega e fala assim, ai, fiz um plano maravilhoso, e a gente acha que vai dar tudo certo daquele jeitinho que a gente planejou, e nem sempre dá. E a gente precisa ter resiliência, e a gente precisa saber a hora certa de fazer as coisas, porque nós não fazemos gestão, como eu já disse, sozinhos. A gente precisa de todo mundo envolvido. Então, o que a gente conseguiu fazer até agora, a gente já levantou as necessidades de treinamento, a gente já tem aquele pontinho verde ali, nós montamos um manual de incentivo à educação e à capacitação, onde a gente conseguiu formalizar tudo que é de incentivo, o que a Unimed participa, então a gente tem um plano de incentivo, né, para os colaboradores, até na graduação, na pós-graduação e também cursos que eles queiram, né, fazer. Eles solicitam, o gestor aprova e a gente encaminha para poder caso a caso. Tem sido bem bacana isso. Além disso, aí tem a avaliação de desempenho, que a gente está em processo de implantação também, e reestruturando a parte de plano de cargos e salários para poder atualizar de acordo ao mercado, tá? Fora isso, tem a parte da cultura, né? Que eu falei que a gente também, um dos objetivos é ser agente transformador da cultura. E nós criamos, junto com a parte do endomarketing, porque lá é separado, nós temos o endomarketing e o RH, né? Porque a área de comunicação, ela cuida de toda a comunicação da empresa, inclusive da comunicação com os funcionários. Então, o RH trabalha em parceria. E nós criamos o projeto Vivencie Nossa Cultura. Então, como é que funciona isso? Todas as ações de endomarketing, até, por exemplo, Páscoa. Se a gente for entregar os ovos da Páscoa, a gente não simplesmente entrega o ovo da Páscoa. A gente está sempre reforçando, fazendo alguma brincadeira, alguma coisa que seja que tenha a ver com os nossos valores. Entendeu? A gente sempre, em todas as ações, está envolvendo os valores da Unimed, os objetivos da Unimed, a missão da Unimed. Então, a gente tem um calendário anual de ações, de datas comemorativas, dos aniversariantes e tudo, a gente utiliza o nosso lema, que é o Vivencie Nossa Cultura. Fora outras ações que temos, como a Gincana, que foi um marco ano passado, e eu trouxe o vídeo para mostrar para vocês, tá bom? Por fim, hoje a gente já consegue lá alguns indicadores, a gente já mede, como do turnover, absenteísmo, essa parte, né, de treinamento e desenvolvimento. Hoje a gente já consegue ver
quanto que nós temos, né? Quanto que a gente gasta em cada área, investe em cada área, né? Na área de treinamento e desenvolvimento. Então, a gente já também está evoluindo nessa parte. Então, o nosso lema no RH, lá na Unidade do Oeste, é sempre trabalhar para que as pessoas se comuniquem melhor, trabalhem em equipe. E é isso que eu queria deixar para vocês, né? Que a jornada de quem trabalha na área de pessoas, com pessoas, não é fácil. A gente precisa ser resiliente, a gente precisa de muito conhecimento, e a gente, com isso, consegue o quê? Autoridade. Não autoridade, que eu não estou falando de querer chegar botando o pé no barraco, não, pelo contrário. Autoridade para poder ganhar lugar de fala, para que as pessoas tenham respeito pelo nosso trabalho e acreditar no que a gente está fazendo vai melhorar para todos. Por quê? Porque a empresa quer o quê? Resultado. A gente não pode ter a visão romântica, né? Que tudo é florido, a gente só trabalha assim, a menina que faz o mural, que vai fazer dinâmica. Não podemos nos considerar assim. E não podemos aceitar isso. Nós somos aquelas pessoas que ajudamos a gerir pessoas para trazer os melhores resultados. Ok? Então, eu queria passar o vídeo para vocês conhecerem um pouquinho desse dia da gincana. E eu trouxe esse vídeo porque ele retrata muito bem o momento que nós vivemos ali. E aí, a gente passou por um momento ano passado bem desafiador, que foi a troca do sistema. Porque você pense, nós trabalhamos com vidas, nós trabalhamos, né, com saúde, e aí nós precisamos também melhorar o nosso sistema. Nós tínhamos vários sistemas e nós resolvemos pegar o que estava de ponta e que fosse abarcar um sistema só para todas as coisas. E todo mundo estava envolvido nesse sistema. E aí houve desgaste, né, quando a gente tem um desafio muito grande. E nós resolvemos fazer, no aniversário da Unimed no ano passado, uma gincana para poder trazer todo mundo para perto, para vivenciar os valores. E aí estava cooperado, estava colaborador, todo mundo ali naquele propósito da gincana. E aquilo, gente, mudou o clima. As pessoas que estavam cansadas, que estavam até assim, né, bem... Meu Deus, não vai... A gente conseguiu mudar o clima e as pessoas voltaram com mais vigor. Então, essas coisas que, às vezes, se você fizer com propósito, como o professor disse, a gente consegue muita coisa. Aí esse é o vídeo um resumo da nossa gincana. Pode passar. Então, cada cor dessa é uma cor da paleta da Unimed. Cada cor era uma equipe que representava um dos valores da Unimed. E assim, eles fizeram grito de guerra com os valores da Unimed, então, quiz do aniversário da Unimed, então foi muito, assim, dos anos da Unimed, então foi muito bacana, porque teve pergunta assim, quem é o funcionário mais antigo da Unimed? Aí era e um médico, foi fundador, estava lá, ele, não é esse não, é fulano, só que ele não sabia que esse tinha saído e voltado, então não podia contar como mais antigo. E aí foi assim, nesse clima, né, e uma outra coisa importante, a gente queria unir as pessoas e assim, acabar com aquela coisa, eu sou do financeiro, eu sou lá tem um setor chamado contas médicas, eu sou de tal setor.
nós fizemos o sorteio, tinha os líderes, né, de cada um, e nós fizemos sorteio através daquele sorteador e ao vivo. A gente estava ali fazendo ao vivo para montar as equipes. Então ficou a equipe tudo misturado de vários setores e as pessoas fizeram amizades, criaram novos vínculos, porque eles tinham que se reunir antes para poder fazer, por exemplo, um show de talentos, que eles fizeram apresentações fantásticas, peças de teatro. A gente ficou assim, meu Deus, eu chorei com algumas que eu estive lá. Então, eles criaram vínculos com outros setores e melhoraram a comunicação com outros setores. Então, foi bem bacana e eu acho que é um case de sucesso que dá para apresentar aqui, para estimular vocês. Tá bom? Obrigada. Bom, se a Unimed tem 100 cooperados, né, e tal, são os médicos que são os donos, e estão por aqui e tal, o Atacadão acho que é uma realidade bem diferente, né? É uma realidade bem diferente, uma empresa que não está tem aqui, mas não está aqui, é uma empresa que tem em vários lugares, então, e que passou por um grande problema recentemente, que todos nós sabemos, e eu achei assim, na hora que a gente foi pensar no case, o primeiro que me veio à mente, que a gente pega sempre um caso de desafio. Então, acho que foi um grande desafio, quem estava à frente de desafio foi Gisele Guzmão, com você, a palavra. Eu já vou querer o microfone, tá? Tá certo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Satisfação estar aqui. Então, vou contar um pouquinho da história do Atacadão para que vocês possam se situar, né? Diferente de Andréa, eu não cheguei para implementar e para criar, porque o Atacadão, ele tem o RH constituído desde 2007. Então, nós temos políticas, nós temos ações, nós temos formulários, nós temos sistema ERP, tudo dentro de RH e tudo funciona, né? Então, meu papel lá, né, ele é um papel muito mais humanizado de fazer tudo isso que é padrão, deixar de ser padrão e ser aplicado à nossa realidade, levando em consideração as pessoas que estão na nossa filial, né, a nossa realidade enquanto interior da Bahia, né. Então, o Atacadão, ele tem 61 anos de existência, né, inicialmente surgiu no Maringá, né, no Paraná, e o Carrefour comprou. O Carrefour é uma empresa francesa, então, desde essa aquisição, nós nos tornamos uma multinacional. Para quem não sabe, o Carrefour, ele, além do Atacadão, ele é dono, né, do Banco Carrefour, Rede Dia, Sans Club, Big, postos de combustível, farmácia. E totalizando todo esse conglomerado de empresas, nós somos hoje o maior empregador do Brasil. Nós temos hoje 160 mil empregados, né, o Grupo Carrefour Brasil. E como sendo o maior empregador do país, nós temos problemas macro. Bom, aqui em Conquista, nós temos 3 filiais, né? A mais antiga é a que eu trabalho, que é o autosserviço, a loja, onde eu imagino que vários de vocês são clientes, quem não é ainda convido a ser. Estamos na Avenida Presidente Dutra. Ao lado, né, anexo, parece que é uma filial só, mas ali são 2 filiais. Nós temos um grande CD, que é um centro de distribuição, que também queimou no sinistro, né? Então, ali são 2 filiais, mas uma não é aberta ao público, porque só atende pessoa jurídica. Eu já cuidei do RH de lá, cuidava das 2 filiais, mas hoje tem um analista, tem auxiliar, então o RH hoje é separado. E a Avenida Brumado, que era Max, virou Atacadão, então tem uma RH também. E agora, no início de junho, o antigo Big vai virar Carrefour, né? E também, em todas as nossas unidades, a gente tem uma estrutura de RH, envolvendo o meu cargo, que é o cargo de analista de RH, e normalmente tem uma ou um auxiliar de RH.
tá? Então, para que vocês tenham uma noção da nossa estrutura enquanto setor, enquanto, né, funcionamento. Então, hoje a gente cuida, na minha unidade, de 213 pessoas diretamente, colaboradores e colaboradoras, e nós temos aproximadamente 150 prestadores de serviço, né, uma média de 30 terceirizados, que envolve segurança, que envolve higienização e limpeza, e os demais, cerca de 120 aproximadamente, são prestadores de serviço. Então, aí vocês têm uma ideia que, por exemplo, o nosso refeitório, que é próprio, ele vai fazer refeição para 450, 500 pessoas todos os dias, né? Nós vamos ter um fluxo só na nossa loja de mais de 2.000 pessoas, e por aí vai. Então, só para vocês terem uma noção que é tudo muito macro. Eu estou lá há 4 anos e meio. Eu tinha tido uma passagem no Atacadão em 2012, cobrindo a licença maternidade da antiga analista, que ficou quase 10 anos, né? Então, o Atacadão, ele tem essa característica das pessoas entrarem e ficarem muito tempo, né? E isso é muito raro de acontecer hoje em dia, né? É uma empresa que preza realmente pelo desenvolvimento do colaborador e ele dá várias ferramentas, né, para que isso aconteça. Então, é sobre isso que eu quero falar, já que Andréa, né, não teve a oportunidade na Unimed ainda de desenvolver, né, um projeto, né, de aprendizagem organizacional, né, de desenvolvimento. E é a área que mais me fascina, né? Por que eu sou apaixonada pelo Atacadão, gente? Porque você tem a oportunidade de trabalhar com desenvolvimento, associando teoria e prática, e isso é muito raro, né? No Brasil ainda, tá? Nas empresas, né, que carregam essa característica multinacional, não. Mas a nível nacional, as empresas, né, familiares, né, as empresas de médio, pequeno, micro, né, as empresas de conquista, né, que seguem uma tradição familiar, não têm a cultura do desenvolvimento profissional. E acaba sendo uma barreira muito grande, porque você acaba enxugando o gelo. Eu vou dar o exemplo do turnover, né? Turnover é um indicador que a gente não se preocupa, né? Até porque as pessoas que entram, a gente faz tudo para dar certo. Realmente vai sair, é difícil entrar e é difícil sair. O pessoal brinca, costuma dizer assim, porque tem que aprontar bastante para poder ser demitido. Ao contrário de outras empresas que, pela mínima falta por um atestado, já estão considerando esse colaborador como descartável, né? Não é o nosso caso. Bom, então o que que nós fazemos para desenvolver as pessoas, né? Tudo começa com o programa de aprendizagem do Senac, né? Tem outras empresas que oferecem também, né? Mas o programa de aprendiz acaba sendo nossa porta de entrada. Por quê? Porque a ideia não é só dar oportunidade para esses jovens, né? Mas é também a gente formar, né, jovens com um processo de engajamento na nossa cultura elevado e assim a gente ter a chance de futuramente efetivá-los em vagas, né? Então, eu costumo brincar que quando eu tenho uma turma de 10, 13, até 15 aprendizes, vai depender do quadro, né? Eu estou com um quadro agora de 213, mas eu já tive quadro de 280 pessoas, né? E aí, o que acontece? Quando eu aproveito só 50% ao final do curso para vagas efetivas, né, concluí o programa de aprendiz e agora a gente vai efetivar, surgiu vaga de empacotador, operador, repositor, eu já não fico feliz, porque para mim tem que ser de 70 para cima, né? Ok, se não tiver vaga e aí, né, o aprendiz não pode ficar desempregado, esperando atacadão, né? E vai trabalhar em outros locais, tudo bem, aí eu até perdoo, né? Mas por um insucesso no desenvolvimento desse jovem, né, ou porque ele não se adaptou, ou porque ele não conseguiu, né, deixar a marca dele onde ele passou, né, porque a gente trabalha com encorajamento. Um parêntese que eu gostaria de fazer, gente, assim, a cultura do atacadão ela vem mudando muito depois que o Carrefour existia uma barreira, né, a gente trocou de presidente.
E com a compra do Big, muitos dos diretores do Big vieram, né, fazer parte e trouxeram um pouco, né, de várias características muito positivas que o Big tinha. A gente já tinha a gestão humanizada, a gente já tem um processo de aculturação pautado em vários momentos, né, dentro do processo de integração desse colaborador, mas a gente era falho no quesito de ter valores que fossem únicos para todas as empresas do grupo, né? Então, com a chegada do Big, isso se popularizou e ficou mais fácil a gente avaliar. Bom, então, os aprendizes ficam 1 ano, parte na empresa, parte no SENAC, né? Que é o nosso parceiro nacional. Bom, depois eles são efetivados. O atacadão, gente, ele não vai contratar raramente, muito raramente, a não ser que seja uma loja nova. A gente vai contratar um líder, a gente vai contratar um assistente administrativo, né, um auxiliar de informática, um estoquista. Por quê? Porque essas pessoas são formadas para assumir esses cargos dentro da empresa. Se você quer trabalhar no atacadão, então você tem que entrar como aprendiz, empacotador, operador de caixa, repositor, no máximo, operador de cartão ou fiscal de prevenção. Todos os outros cargos, né, a gente forma um profissional lá dentro. Bom, aí o aprendiz foi efetivado. Estou pegando um exemplo. Ele foi efetivado numa vaga. Depois de 6 meses, ele já está habilitado para participar dos nossos recrutamentos internos, que pode ser qualquer uma dessas vagas, né? Nós temos um plano de cargos bem definido. Então, o empacotador seria o cargo nível 1, e depois, no nível 2, a gente tem outros cargos operacionais, que são esses, né? Como operador de loja, repositor, empacotador, repositor de vários setores, atendente. Na classe 3, a gente tem fiscais de prevenção, a gente tem operador de cartão, auxiliar de manutenção, classe 4, auxiliar de RH, líder de cafeteria, e assim vai, até chegar na classe 6, que são os líderes, assistentes, nutricionista, técnico de manutenção. Analista está acima disso, né? Aí acima de mim eu tenho os supervisores, que são 2, normalmente, quer dizer, 3, né? A supervisora de... A hierarquia, na verdade, minha só com o administrativo, mas o operacional não, e a supervisora de cartão não. E acima de nós, só o gerente da loja, né? Bom, então esse aprendiz, ele foi contratado, e aí quais são as oportunidades que ele vai ter? O que tiver de disponibilidade. Nesse meio tempo, ele tem a possibilidade de treinar em outros setores. Acima de 15 dias, quando a pessoa fica no setor cobrindo uma férias, né, ou cobrindo um atestado, um auxílio-doença, nós pagamos salário de substituição, que é a diferença no valor do salário para equiparar o valor, né? Isso tem na nossa convenção coletiva e isso resguarda a empresa de passivos trabalhistas, né? De equiparação salarial, porque tudo tem que estar amarrado. Não adianta a gente dar oportunidade, mas deixei a pessoa treinar como auxiliar de almoxarifado e aí ela saiu, botou a gente na justiça e era empacotadora, né? Não, é justo, ela está trabalhando numa função que tem mais responsabilidade, então ela vai merecer esse valor, né? Então, a partir de 16 dias já tem direito ao salário de substituição. Treinou, tirou férias, aprendeu, abriu o recrutamento interno, então vai ter a oportunidade, né, de participar desse processo seletivo, que outras pessoas também vão concorrer. Então, é como se fosse um processo seletivo. Tem prova, tem dinâmica, tem entrevista, né? A depender da hierarquia, vai ter entrevista com a regional, que fica em Salvador. Bom, a pessoa passou. Então, ela passou, saiu do nível 1, digamos, e foi para o nível 3. Quando ela está no cargo conferente, não é líder, não tem subordinado, mas deseja continuar crescendo. O que a empresa faz para essa pessoa? Além dessas oportunidades de você cobrir férias em outros setores com mais responsabilidade, né? E ter esse salário de substituição, e assim você se prepara para cargos futuros. Um exemplo disso agora, a gente tem uma repositora que está cobrindo as férias do estoquista. Então, o estoquista é classe 5, reposição é classe 2. Então, ela está tendo diferença no salário e ela está tendo a oportunidade de aprender. Quando a gente abrir um processo seletivo formal de estoquista, ela está preparada.
Claro que outros candidatos também estarão, porque eu abro a vaga para conquista, né? Então, lá na Brumada eu posso ter candidato, né? Na 94 no CD eu posso ter candidatos e assim vai. Para essa pessoa cobrir férias, a gente também faz um processo seletivo para que seja justo. Ah, mas por que essa pessoa cobriu férias e não outra? Porque ela passou na seleção para cobrir aquelas férias, né? Então, dessa maneira, a gente vai deixando com que as competências de cada um, as habilidades de cada um, vão se manifestando e nisso a gente vai aproveitando, ensinando, instruindo. Bom, aí digamos, né, que essa nossa colaboradora que está lá cobrindo as férias, inclusive ela era aprendiz, está lá cobrindo as férias, deseja aprender mais sobre liderança. 2 vezes no ano, nós realizamos um curso que se chama Academia de Líderes. A Academia de Líderes vai durar 8 encontros, e nesses encontros eu vou falar sobre comunicação, sobre estilos de liderança, sobre trabalho em equipe, né? Sobre marketing pessoal, sobre planejamento de carreira. Esse material não preciso criar, esse material vem da matriz. A forma como eu vou ministrar, se eu vou acrescentar mais alguma dinâmica, eles mandam tudo, manda dinâmica, manda vídeo, a gente não precisa criar nada. Então, não, eu não acho que esse vídeo vai ser pertinente aqui para a gente agora, então eu decido não passar. Então, eu tenho a autonomia de como utilizar esse material de apoio que a matriz, né, envia para nós. Então, eu abro a inscrição, digamos, janeiro, abro a inscrição, 15 vagas, e dessas 15 vagas, se tiver as 15, nesse último processo eu abri 15 vagas, eu tive 15 inscritos, então a gente não precisou, né, fazer uma seleção para ver quem ia fazer a Academia de Líderes. No ano passado, aí a gente já precisou, porque eu tive 25 inscritos e só tinha 15 vagas, né? Então aí já precisamos fazer um processo seletivo. Bom, como é que funciona a Academia de Líderes? Além do material que é passado, e nesses 8 encontros, né, nós temos a disponibilidade desses colaboradores, uma vez na semana, ir para a sala de aula, ficar lá comigo 1h30, 2 horas, fazendo esse curso, discutindo, conversando, exercitando, né, refletindo sobre aquele conteúdo que vai ser super importante quando ele se tornar líder. Bom, então isso é oferecido 2 vezes no ano para quem ainda não é líder. Bom, Gisele, para quem já é líder, né? Quem já é estoquista, quem já é líder, nutricionista, técnico de manutenção e assistente administrativo. Então, para essas pessoas, a gente oferece semanalmente um programa chamado Programa de Educação Continuada. Esse programa de educação continuada não precisa se inscrever. O fato de você ser líder, estoquista, né, nutricionista ou assistente já lhe dá o direito de participar. Então, na minha agenda, toda terça-feira, 2 horas da tarde, eu estou em sala de aula com minha liderança. Na quarta-feira é o dia da Academia de Líderes, que encerrou há 15 dias atrás, e ontem a gente fez, anteontem a gente fez a formatura, toda bonitinha, entregou o certificado, com desfile, fotos, né, como se fosse uma formatura de verdade. Então, ao final, tem esse momento. Interessante que a Academia de Líderes, quando terminou, eu já tenho 2 pessoas que fazem parte da academia, que durante a academia se tornaram líderes. Então, receberam o certificado, mas já estão inseridas no outro programa, que é o Programa de Educação Continuada, que é nas terças-feiras. O PEC também, a matriz manda, né, o material, mas o material, por exemplo, que ela mandou em janeiro já encerrou. Eu tenho total autonomia de trabalhar a minha liderança, as competências que eu acho que são pertinentes. Então, nós já visitamos o conteúdo da comunicação, já falamos de feedback, né? Já falamos de endomarketing, de apresentação pessoal, mas esse tema comunicação ainda não está bom. Então, encerrando, quando eu estou saindo de férias amanhã, quando eu retornar, o próximo tema que eu vou repassar com eles, rever outras dinâmicas, né?
outra forma de se trabalhar é um tema que a gente já viu várias vezes, mas que na prática eu percebo que ainda não está funcionando bem, que é o tema da comunicação. Então, existe essa autonomia para que eu possa trabalhar competências de acordo com a demanda, né? Do que eu consigo observar no dia a dia, né? Na gestão dessa liderança. Bom, então aí o programa de educação continuada, nesse primeiro módulo que a matriz mandou, aí já são 18 horas em sala de aula, onde essa liderança também vai estudar, também vai receber material impresso, também vai ter a oportunidade de conversar sobre a teoria do que eles praticam, tá? Bom, então, e aí, Gisele, quando o líder, né, quer crescer, continuar crescendo, para onde ele vai? Então, nós temos o programa de trainee, que já foi externo, né, já tivemos contratação externa, mas hoje funciona só internamente. Então, 2 vezes no ano é aberta a inscrição para que quem é líder ou tem subordinados, ocupa cargos que têm gestão de pessoas, tenha a oportunidade de se tornar futuros supervisores. Então, para se tornar supervisor no Atacadão, você tem que ser aprovado no processo de trainee, que ele é conduzido pela regional a partir de entrevistas, né, a partir de dinâmica. Antes, esse processo era todo presencial. Hoje, né, com o advento da pandemia e da tecnologia, a gente faz boa parte via Meet, né, de forma virtual. E se a pessoa for aprovada, ela vai para São Paulo, vai ficar 45 dias na matriz, em sala de aula, estudando, se preparando para enfrentar a prática do trainee. A prática do trainee, tem gente que termina o curso e já é nomeado supervisor imediatamente, ou supervisora. Outras pessoas ficam um tempo a mais, isso vai depender de loja sendo inaugurada, né, de profissionais que são promovidos para gerente, então vai depender, né, das disponibilidades de vagas, né, de posições que estão ali naquele momento e naquele local. E aí, quando a pessoa vira trainee, ela tem que ter disponibilidade de mudança de cidade. Nós priorizamos que a pessoa fique na regional dela, né? Então, nossa regional aqui é Bahia e Sergipe, mas pode ser qualquer cidade da Bahia e Sergipe. Então, tem que ter essa disponibilidade para se tornar supervisor. Bom, aí vocês pensem aí que a pessoa que foi aprendiz, ela pode se tornar um efetivo, pode se tornar um líder, ela pode se tornar um supervisor e viabilizar uma condição financeira muito boa, né, para a sua família. Nós temos, gente, jovens que é primeiro emprego e que a carteira impressa, né, hoje é digital, mas que antes, né, quando ainda tem a carteira impressa e a carteira já está cheia, né, a gente não tem mais folhas para fazer anotações porque foram férias, foram reajustes de salário, mudança de setor. Isso em 10 anos, né? Eu tenho pessoas com 16, que entram com 16 anos, que hoje estão com 25, 26. Eu tenho pessoas na minha filial que têm 15 anos de empresa, mas no grupo nós temos profissionais com 20 anos, 25, 30, 40, 45 anos de empresa, tá? E isso é valorizado pela cor dessa cordinha aqui. Quando vocês forem no Atacadão, vocês vão observar que tem a cordinha diferente. A minha ano que vem passa a ser verde, porque eu completo 5 anos de empresa. Com 10 anos, vira roxa. Com 15 anos, vermelha. Com 20, laranja. Com 25, prata. E assim, gente, eu já me perdi, porque ultimamente, né, o máximo era há 40 anos, a preta. E aí, tiveram pessoas que completaram 45 anos de empresa, então lançaram o cordão multicolor, que ele tem um pedacinho de todas as cores. Eu acho que não tem mais o que fazer depois disso, porque tem pessoas que trabalham na empresa há 45 anos. Então, depois que você se torna supervisor, você volta para a filial, você vai fazer a prática, e aí você vai ter, quando você for nomeado, você vira efetivamente supervisor, que pode ser operacional ou administrativo. E depois que você é supervisor, você vai ficar um tempo numa filial, numa cidade, depois você se torna supervisor regional. Para isso tem que ir para Salvador, ficar
lotado na regional, e depois o cargo de gerente comercial. Com a compra do Big, eles trouxeram muita tecnologia para a gente, né? E aí nós passamos a trabalhar com o Pandapé, né? Que é um site, né, de oportunidades, só que nós temos uma intranet ligada diretamente ao Pandapé. Então, hoje, isso não era possível até o ano passado. Hoje eu consigo ver as oportunidades da área de RH de São Paulo, de Salvador, do Amapá, né, do Rio de Janeiro, do Paraná. Como eu consigo visualizar vagas de consultor, né, na área de RH, eu consigo visualizar vagas de diretor de operações. Então, todas as hierarquias hoje podem ter a vaga cadastrada no HIT, e nós podemos hoje promover, né? Então ficou muito mais amplo. Antes era muito complicado transferir o colaborador de uma empresa para outra, e hoje está muito fácil, né? A gente transferir e promover um colaborador que deseja, né, continuar crescendo na empresa, tendo a disponibilidade de mudar pelas empresas do grupo, né? Então, isso é uma oportunidade a mais de continuar se desenvolvendo. Não satisfeito, o presidente do Carrefour Brasil lançou a academia, a escola de líderes para, né, outro tipo de público. Então, esses profissionais, por exemplo, de RH, como eu, que sou uma gestora de pessoas, mas, assim como a Andrea colocou, quem está no front mesmo é a liderança. Eu oriento, eu coordeno, eu direciono, estou com eles em sala de aula, aconselho, dou feedback, mas não sou eu que faço a gestão dessas pessoas no dia a dia, né? São eles. Bom, e quem me capacita? Então, aí, o Carrefour Brasil lançou 600 vagas para um curso, né? É como se fosse uma pós-graduação, onde a gente vai fazer a modalidade híbrida, né? Online e EAD. E para você ser aprovado, né, tinha que preencher o currículo, se inscrever, tinha que mandar as comprovações da escolaridade e 3 provas, né, que eles enviaram, né, tudo de forma virtual para poder participar. E aí estamos ansiosos com esse resultado. Então, são 600 vagas para pessoas que exercem gestão, mas que não são líderes, como eu. Me inscrevi, lógico, que eu não vou perder essa oportunidade. Um dos professores é Abílio Diniz, né? Um dos nossos maiores acionistas, né? Pessoa física, hoje no Brasil. E 600 vagas para supervisores e gerentes, pessoas, né, de média a alta gerência, que já lideram e que precisam se especializar na gestão de pessoas, né? Acima disso, eu não sei nem falar para vocês, né? Talvez, né, cursos no exterior, mas essa informação eu não tenho sobre o que acontece depois disso, depois dessa hierarquia, tá? Então, gente, por que eu quis contar essa história para vocês? Para vocês terem esperança. Tá? Então, quando eu passei pelo Atacadão em 2012, temporariamente, né? Eu me apaixonei porque eu falei assim, gente, tudo que eu vejo nos livros é possível, acontece, está aqui em Conquista. Não acredito, né? E aí, claro que era uma licença maternidade, eu já sabia que era um contrato temporário. Quando a antiga analista saiu, em 2019, foi do final de 2018, lembraram de mim, lógico, por quê? Porque eu deixei um legado. Foram só 5 meses, mas eu fiz a diferença, né? E muitas vezes as pessoas, principalmente da área de RH, ficam assim, esperando muito da empresa, né? Claro que eu tinha toda uma estrutura, mas eu fiz a minha parte. E eu fiz a minha parte muito bem feita. Então, eu fui convidada a voltar desde 2019, eu era professora, né? Era docente e já fui coordenadora de curso também. Então, eu resolvi, né, minha filha estava pequena, né, por uma sucessão de fatos familiares, eu resolvi ter, né, uma oportunidade durante o dia. Né? Eu queria trabalhar até às 18 horas, bater a porta e ir embora, não queria levar demandas de docência para casa. E assim estou há 4 anos e meio. Né? Então, eu queria que vocês percebessem que
não é você estar num lugar que tem tudo pronto ou que não tem nada pronto e você vai ter que criar tudo. É você. É a forma como você vai fazer. É o que você vai colocar de seu ali. Então, por que eu dou certo no Atacadão? Porque é uma empresa com gestão humanizada que prega isso e eu defendo a gestão humanizada. Já defendia isso antes. Então, casou. Mas pode ser que alguém vá trabalhar lá e acha que isso tudo é baboseira, né? Que ache baboseira, a gente tem a Semana da Diversidade, com palestras e webinários todos os dias. Que ache que é besteira, né, defender a bandeira da diversidade, né? Que acha que é besteira contratar pessoas com deficiência. Então, não estou falando de legislação, eu estou falando de valores. Então, a empresa que você vai dar certo é a empresa que os valores dela casam com os seus. Daí é tão importante a gestão por competência, porque vai conseguir mapear um pouquinho disso, né? É o céu trabalhar no Atacadão? Não, gente. Tem dias que são muito difíceis, né? A gente já passou por diversas situações, né? Então, estava tudo lindo e maravilhoso até que veio a pandemia, né? Falei o parêntese aí abri só um parêntese aqui para poder entrar num assunto sinistro, que eu sei que muitos são curiosos em relação a isso. Mas eu preciso voltar um pouquinho para falar que é pandemia, né? Enquanto os vários comércios e várias empresas tiveram que fechar as portas, serviço essencial nunca fecha, né? Então, não teve um dia nesses 2 anos de pandemia que eu trabalhei de casa. Todos os dias presencialmente, né? Com aquele medo da Covid, né? Dava um espirro, ai, tô doente, né? De logo após um fim de ano você ter um surto a nível Brasil e isso não ficar diferente dentro da filial e você ter pouquíssima gente para operar a caixa, para atender o público, porque o pessoal está todo mundo com suspeita. E também quem não queria trabalhar se aproveitava disso, ia lá no médico e falava que estava se sentindo mal, né? E aí, 7 dias, 15 dias e falando o absenteísmo estourado, né? Chegamos a 10%, né? O absenteísmo. O que é absenteísmo, para quem não sabe? São as ausências do trabalho, calculado em horas. Então, quando eu tenho um colaborador, eu tenho lá que ele vai trabalhar 44 horas semanais, 220 no mês. Se ele chega atrasado por várias vezes e ele trabalhou 210 horas no mês ao invés de 220, então essas 10 horas que faltaram se chama absenteísmo. Então, o absenteísmo ele vai ser fundamentado em atestados médicos, verídicos ou não, em atrasos, em faltas, né, em saídas antecipadas, tá? Então, o que motiva o colaborador não estar ali, seja algo real ou seja algo relativo ao clima, vai compor o absenteísmo. Então, o nosso absenteísmo hoje é 2%, né? Não tem como ser zerado na nossa proporção, não tem como. Mas chegou a 10%, teve filial que chegou a 30% do quadro de atestado médico, porque... né, a Covid, né, pandemia nacional. Enfim, então foi um momento assim, primeiro momento assim, super difícil que eu passei, o RH passou a ser um setor jurídico, teve momentos que a gente teve que contratar e a gente não achava gente para trabalhar, né, as pessoas com medo da Covid, não, eu prefiro ficar em casa, eu prefiro receber o auxílio emergencial e a gente não conseguia contratar, deu ligar para 50 pessoas, 50 currículos, consegui falar com 20, só aparecer 5, né? Então, isso é bem frustrante. Mas ultrapassamos. E os supermercados, as pessoas achando que ia ter racionamento, que a comida ia acabar, ou o shopping fechado, a diversão era ir no supermercado, né? Então, sim, ganhamos muito dinheiro com a pandemia, né? Os supermercados, o varejo, de maneira geral, alimentício, teve uma performance assim inigualável, mas a um custo, né? Bom, e aí, finalmente, 2022, a pandemia acabou, agora a gente vai deixar de ser um departamento jurídico que fica cadastrando vacina, que fica lendo decreto todo dia, né?
e vamos voltar a fazer gestão de pessoas, treinamento, aglomerar, né, dinâmica, embolar todo mundo, né, gritar o nosso urra, só que não. Então, no dia 8 de abril do ano passado, a gente estava se preparando para o dia A. O dia A é o dia do aniversário do Atacadão, que é o nosso dia de melhores ofertas no ano, então nosso estoque estava triplicado. A filial estava em obra, justamente no sistema de incêndio, né? E às 8h20 da manhã, eu chego às 8 horas, eu escuto o rádio da prevenção falando que estava tendo um incêndio no depósito, né? E aí, prontamente, eu já fiz curso de brigadas, já fiz curso de cipeira, né? Prontamente, fui atrás de um extintor para ir, né, juntamente com minhas colegas do RH. Bom, nisso, meu gerente estava passando também, cada um pega um extintor e vai correndo para o depósito, né, você não vai primeiro olhar. Quando se fala de incêndio, gente, você não olha para depois buscar o extintor, você já vai com o extintor, né? Bom, e aí nós estávamos com a obra, como eu falei, no nosso sistema de incêndio, e os sprinklers não estavam funcionando, que é aquele negocinho que chove água no teto. Bom, quando eu estava já no hortifruti, já vem o pessoal voltando. Volta que não dá mais tempo. Aí eu assim, meu Deus, como assim? Não dá mais, como assim não dá mais tempo? Não tem isso, não dá mais tempo. Não, volta, não dá mais tempo. Aí, automaticamente, você pensa assim, fica calma, ajuda a fazer a evasão, veja nos locais onde pode ter alguém, né, que não ouviu, ou que está preso. Nós temos pessoas que trabalham conosco que têm deficiência auditiva, né? E a preocupação também com os clientes, né? Então, prontamente, larguei o extintor no chão e fui tratar da evasão, né? Direcionando o pessoal. E aí, assim, a ficha não cai para alguns, né? Tem cliente querendo passar no caixa e sair com sua compra. Tem operadora que quer fazer a sangria com medo, né? Do dinheiro sumir, ela tem que pagar o dinheiro. E, não, você tem que ir embora. A gente tem que sair agora, a gente tem que sair. E dentro de mim, aquela angústia, lógico, mas você tem que passar calma, né? Nisso eu fui até a liderança, né, que estava vindo dos frios, para me certificar que não tinha ninguém dentro da câmera fria. Fui no sanitário masculino, dei logo um tapão na porta. O deficiente auditivo sentiu a vibração, ele abriu a porta assustado, né, e aí eu falei, né, me comuniquei com ele que ele tinha que sair imediatamente. Depois disso ele me agradeceu, né, porque aí fui no refeitório, CFTV, né, assim, porque como eu fico no administrativo, minha preocupação era aquelas pessoas, então bora sair. Bom, todos conseguiram sair, e aí fomos para o estacionamento, e é assim, muito triste, porque assim, é como se fosse a sua casa, né? E nisso, quando você está no estacionamento, você já vê que o fogo que estava no depósito já passou por cima do corredor de bebidas, e as bebidas começam já a estourar, e aí se estava na loja, aí você já pensa, vai pegar tudo, né? Vai pegar tudo, e nisso, né, o gerente já tinha ligado para o corpo de bombeiro, aí o corpo de bombeiro chega sem o caminhão. Chega sem o caminhão para poder, né? E aí chega outra guarnição e vai usar a mangueira, mas a mangueira não está funcionando porque o sistema de incêndio está em reforma. Quer dizer, como é que o corpo de bombeiro não sabe disso? Não estou criticando não, tá, pessoal? Mas assim, são situações que a gente tem que relatar. Aí chega o pessoal da Coelba para cortar a energia, né? O primeiro caminhão-pipa, né? Ele foi chegar, já tinha 40 minutos, foi por volta das 9 horas. Então, imagina um estoque que estava o triplo do normal, né? O incêndio começou no corredor de papel higiênico, né? Dentro do depósito, né? Então tinha 4 carretas de papel higiênico. Então, assim, você é uma fogueira de São João, não tinha realmente o que fazer. E aí, todos nós ali consternados, chorando, e gente filmando, não queria saber, filmando seu rosto, chorando, né? E você fala assim, meu Deus, que vontade de dar um murro nessa pessoa.
E você preocupado se todo mundo saiu, se estava todo mundo bem, e aí vários colaboradores passam mal pela questão emocional. O Corpo de Bombeiro pede, né, para a gente sair, e aí eles entram, isolam mesmo, e a gente vai para o outro lado, e você fica vendo aquela cena. Por muito tempo, até hoje, quando eu escuto fogos, né, eu ainda fico bem incomodada pelos estalos, né, não houveram explosões, mas houveram estalos, das garrafas estourando e coisas quebrando, então isso ficou na minha mente muito tempo. Mas todo mundo saiu bem, né? Todo mundo ficou bem. A empresa tem seguro, então ela cobriu o estoque, não do dia A, mas ela cobriu, né, o estoque e a infraestrutura. Da equipe, nós ficamos 6 meses fechados, né? O pessoal, algumas pessoas precisaram de acompanhamento psicológico, e nosso médico do trabalho da Matriz fez um acompanhamento também com alguns profissionais, cerca de 5, que ficaram muito abalados após o sinistro, não conseguiam dormir, né? Então a gente fez esse acompanhamento desses profissionais, estão todos bem, continuam trabalhando conosco. E nós mantivemos, né, por esses 6 meses, 80% do nosso quadro. A Gisele e os outros 20? Os outros 20 já seriam demitidos se a empresa continuasse trabalhando. São pessoas que não estavam agregando, já estava previsto, depois do dia A, que haveria um corte e essas pessoas sairiam. Então não tinha justificativa a gente ficar pagando para a pessoa ficar em casa, sendo que quando voltasse, a empresa iria demitir essas pessoas, né? Então, nós demos todo o suporte, alguns foram para a Feira de Santana, outros foram ajudar na implantação de Valença, depois a gente foi para 820, que é a filial Brumado, né, para fazer a conversão, mas no geral tiveram pessoas que ficaram 6 meses em casa recebendo seus salários, né. Esse compromisso da empresa de justificar essas horas de pagar esse salário, isso foi mantido. Bom, com a reinauguração, nós contratamos, né, nós estávamos com um quadro reduzido e demitimos 20, então com a reinauguração nós reabrimos a loja no final de outubro do ano passado e contratamos mais 60 pessoas, né, e foi um dia de grande festa. Eu fiz questão de ficar na porta recebendo os clientes, né, e ver a alegria dos clientes, ajoelhar e falar que bom, o Mercado do Povo voltou, né, e uma senhorinha chorando. Então, assim, foi muito difícil, né? Mas esse respaldo a gente só teve por ser uma empresa grande, uma empresa que faz gestão humanizada, né? Porque se assim não fosse, o que iria acontecer? Demissão em massa. Ó, pessoal, não tem sentido, a gente não tem previsão, vão ser 6 meses, né? E aí a gente vai demitir todo mundo porque não tem sentido a empresa manter o pessoal. Então, são 2 cases em um, né? Então, é muito interessante vocês perceberem que as oportunidades, pessoal, elas nem sempre vêm como a Andrea colocou, né, de forma certinha, você fez um planejamento, tá ali tudo bonitinho. Muitas vezes o que aparece são adversidades. Mas tem um ditado famoso, meu pai sempre fala, o Luciano conhece painho, ele fala assim, que o cavalo selado só passa uma vez na sua frente, então você tem que montar, né? Então, todas as adversidades que eu passo e que eu já passei no Atacadão, eu entendo como oportunidades, né? Oportunidades de crescimento, oportunidades de aprender mais, oportunidades de rever minhas competências enquanto gestora, oportunidade de fazer a diferença na vida de alguém, né? Porque o RH é isso. Sim, a gente vai fazer o intermédio? Sim, vai ter coisa que meu líder ou meu gerente pede que eu não gosto de fazer, que eu vou fazer. Sim, são ossos do ofício, né? Mas nem por isso eu vou pedir demissão, nem por isso eu vou achar que meu trabalho, né, não é bom. Então, a pandemia foi um dos momentos mais difíceis, né, para a gente. Depois veio a questão do sinistro, mas eu não vou ficar me lamentando, eu não vou ficar, né?
Não, bola para frente, daqui a pouco a gente está junto, né? E vamos seguir. Não é fácil, não é fácil. Demitir 10 pessoas quando tem um corte, demitir 20 pessoas, demitir 30 pessoas quando tem um corte, tomar a decisão de quem vai ser demitido. Não é fácil, gente, quando se trata de gestão humanizada. Mas, quando se trata de um negócio, a gente tem que entender que o negócio também precisa ser sustentável. Do ponto de vista social, do ponto de vista biológico, do ponto de vista econômico, né? Então, precisa-se passar por aquilo para aprender, né? Então, era isso que eu queria dizer para vocês. Na verdade, eu ficaria aqui o dia inteiro. São muitas histórias, né? A nossa Nutri, ela fala assim, eu fiz a graduação na faculdade, eu fiz a especialização, mas o mestrado eu fiz aqui dentro, tá? Então, eu esqueci só de contar, né, de mais uma ação que o Atacadão, né, como todo o Carrefour faz, para incentivar, né, a parte da aprendizagem. Então, nós temos o PRU, que é o Programa de Reembolso Universitário. Então, a empresa paga 50% da faculdade, né, dos cargos de liderança, né, dos cargos de gestão. Você só precisa se matricular, na verdade não é um processo seletivo, você precisa apresentar os documentos mês a mês para ter esse reembolso e precisa ser na modalidade semipresencial ou presencial, para cursos afins, né, relacionados ao negócio, né? E também tem o PRP, que é o Programa de Reembolso de Pós-Graduação, que é direcionado para supervisores e gerentes, que também a gente paga metade da pós-graduação, né, para que esses profissionais continuem estudando. E tem tudo a ver, né, com o que a gente traz num ambiente acadêmico, que não basta só ter a indicação, né, que muitas pessoas acham que é só indicação, não basta só eu conhecer de uma coisinha só, não, eu preciso conhecer de tudo, né, eu preciso ter uma bagagem, eu preciso saber de administração, né, eu preciso saber de contabilidade, né, eu preciso saber de legislação para atuar numa empresa como essa. Então, não se limitem só à psicologia, né? Luciana, como me apresentou, eu falei, você quer se apresentar como? Eu falei assim, eu mandei para ela, eu quero que você coloque que eu tenho MBA em administração. Por quê? Para que as pessoas percebam que precisa sair do quadrado, né? Que a gente precisa beber em várias fontes de conhecimento, que esse conhecimento só soma. Então, no Atacadão não é diferente, né? A gente prega, a gente defende e a gente incentiva a aprendizagem da teoria e da prática, para que assim os profissionais possam crescer, se capacitar, se desenvolver e serem felizes, né? E para que o trabalho seja algo a mais na vida deles, né? Não seja só o trabalho. Para que lá fora ele consiga ter casa própria, construir família, ter filhos, ter carro próprio, viajar nas férias, porque é através do trabalho que ele vai conquistar tudo isso. E a gente tem, assim, de casos, né, de sucesso para poder dizer que entrou num cargo de empacotador e hoje é líder, ou que entrou como aprendiz e é estoquista, ou que entrou como empacotador e é gerente, né? Então, esse é o maior legado da empresa, né? O maior orgulho, né, são as pessoas mesmo, tá bom? Obrigada, gente. Perguntas? A gente tem pouco tempo para pergunta. Pode levantar. Boa noite. Eu gostaria de fazer duas perguntas para a Andréa. Como é que vocês trabalham lá com a cultura do feedback? E depois de uma avaliação de desenvolvimento dos líderes, quando é diagnosticado que ele não tem capacidade técnica, que está deixando a desejar. Qual o movimento que vocês fazem para sanar essa questão? Lá a gente, né, não tinha essa cultura do feedback estruturado, né? Então a gente está pouco a pouco, porque é uma mudança de cultura, não se acontece de uma hora para outra, é um processo. Então você vai instituindo ferramentas, ações para ir colocando, né, essa prática e moldando a cultura. Então, o que a gente fez? A primeira coisa que nós fizemos foi entender quem são os nossos líderes. Primeiro, tem que começar pela gestão, não é? E aí, foi esse processo que a gente fez de autoconhecimento.
E muitos deles nem sabiam, né? Como eu estou bem, eu estou entregando o que me é solicitado. Então, se eu não recebo feedback, eu também não vou dar feedback. Então, agora a gente está na fase dessa trabalho com os líderes, deles terem feedback. E estamos estimulando que esse programa Top Leader que a gente está implantando, ele não envolve só a questão do treinamento e o desenvolvimento desse líder, mas a gente envolve que ele também vai multiplicar e fazer com a equipe dele, entendeu? Então, é um trabalho contínuo, né? Trabalhoso, e por isso que eu falei que a gente precisa ter bastante resiliência. Bom, eu acredito também na gestão de pessoas humanizadas. E assim, o que eu tenho tentado, junto com a minha equipe, trabalhar lá, e também junto com a liderança que tem apoiado, a nossa superintendente, não sei se você conhece a Bíblia, a gente tem trabalhado assim, até uma demissão ela é construída, não é? No sentido que eu estou querendo dizer, se você diagnostica que um líder ele não está atendendo, a primeira coisa que você tem que fazer é um trabalho com ele, para tentar desenvolver. Ele precisa saber o que ele não está entregando, o que ele não está fazendo, e aí ajudá-lo a desenvolver. Por exemplo, o manual de educação ajuda, a gente também lá financia 30% da faculdade, né, da mesma forma. A pessoa tem que comprovar mês a mês, que está indo, né, tudo direitinho, e 50% de pós-graduação. Fora isso, é uma vantagem do sistema Unimed, porque a gente tem o sistema nacional, ele tem parceria com o Sescop, tem a faculdade Unimed, então a gente consegue oferecer treinamento. Além disso, é muito importante você estar junto, né? Fazendo feedbacks constantes. Bom, mas você faz uma vez, oferece, volta, o líder não melhorou. Né? Aí você oferece, chega um momento que você vai dizer, poxa, não está resolvendo. Né? Isso aqui a gente acordou, porque o que é acordado não sai caro. E mesmo assim, te demos instrumentos, oferecemos a capacitação, você não melhorou, então, né, se continuar dessa forma, a nossa parceria vai se encerrar e acontece de encerrar. Porque é uma via de mão dupla, né? A gente precisa se autoconhecer, a gente precisa querer mudar e não ficar esperando só pela empresa. A gente precisa ter... os nossos liderados, os pares, dão sinais o tempo inteiro, né? Quando a gente não está. Então, assim, além do programa de avaliação que feedback estruturado, a gente tem que estar ligado, observando o que é o ambiente, o que as pessoas estão dizendo para a gente. E os próprios números e as entregas também dizem muito do nosso desempenho. Então, a gente precisa estar atento. Próximo. Não, ninguém. Quem pergunta para a Gisele? Para ser contratado no Atacadão, vocês são contratam jovens aprendizes, daí vão fazendo processo seletivo, né, lá dentro mesmo, mudando de etapas, ou vocês contratam assim, outro desenvolvimento também, assim, sem ser jovem aprendiz? Sim. Contratamos, mas só vagas operacionais, né? Operador de caixa, empacotador, repositores, atendentes, líderes, não. A não ser que seja uma loja nova. A Conquista vai abrir uma loja nova, vai começar do zero. Então, aí contrata a equipe toda, né? Antes abre recrutamento para ver se de outras filiais alguém quer ser transferido. Se não, aí abre externamente. Mas hoje, nas filiais constituídas de Conquista, né, a gente abre vagas apenas operacionais, né? Eu vim externa, né, então não tinha ninguém de nível superior que pudesse ocupar o cargo de analista e convivência em RH dentro da unidade, por isso que eu fui contratada externamente, né? Mas a minha auxiliar de RH era operadora de caixa. E aí ela foi promovida e virou auxiliar e agora vai concorrer ao cargo de líder, né? Acho que ela queria ser analista, mas como eu não vou sair de lá, então resolveu fazer carreira na loja. E aí a vaga de auxiliar de RH eu vou abrir internamente, né?
Então, quem vai concorrer é quem trabalha já com a gente. Mesmo a pessoa que não tipo assim, precisa ter um curso, mas precisa, né? Na verdade, ela vai fazer provas, né? E a gente vai avaliar as habilidades dela para trabalhar com RH. Porque sistema é uma coisa que você aprende, né? O que é pré-requisito? Conhecimento em informática, porque vai trabalhar com computador o tempo inteiro, né? Desejável estar fazendo faculdade, mas se, né, não estiver, não tem problema. Mas a gente olha muito mais a habilidade do que a experiência, porque a gente ensina. Então, não tem problema. Não precisa ter experiência para trabalhar no atacadão. Precisa ter boa vontade. Eu falei com a Luciana que eu queria falar, né? Se ninguém tiver pergunta, só falar mais uma coisinha para vocês. Às vezes vocês estão vendo assim, a experiência, né, minha, de Gisele, em empresas que já tem mais uma estrutura dela mais, a minha está construindo, né, regionalmente, porque nós sabemos que a Unimed tem muitas singulares, então tem outras que estão mais desenvolvidas, outras menos. A gente não tem uma padronização, um sistema assim, padrão, né? Mas eu queria que vocês pensassem assim, que para a gente desenvolver um bom trabalho em gestão de pessoas, não precisa estar numa empresa grande. A gente pode, com conhecimento que vocês estão adquirindo aqui, entrar nesse mercado de conquista que precisa tanto de profissionais com conhecimento na área de gestão de pessoas e fazer a diferença. E muitas vezes a gente está trabalhando em um lugar que nem é na gestão de pessoas. Eu queria falar, né? Quando eu comecei a minha trajetória, eu comecei como estagiária no Laboratório Oliveira. E eu era estagiária na área, primeiro, atendimento, aí passei para o faturamento e depois teve uma oportunidade na área da qualidade. A área da qualidade foi quem me preparou para quando surgiu o cavalo Parcela, né? Ali, junto com, logicamente, com a faculdade, com a pós que eu estava fazendo, mas apareceu uma vaga para ser coordenadora de RH do Grupo Mix Distribuidor. Eu fiz a seleção com as 20 pessoas. E aí eu passei para fazer a implantação da RH lá, nessa empresa. Me falaram que ia ter uma consultora, inclusive na época era Deise, depois Deise não pôde ir, eu fiquei só. Mas passo a passo, com erros, com acertos, teve coisa que eu não consegui fazer, teve coisa que eu consegui. Mas o importante é a gente enfrentar. E a gente estar unida de conhecimento e ter vontade, que foi o que o Gisele falou. Então, assim, às vezes pensa, não, mas vocês entraram em uma empresa maior, tal. Não. Faça o melhor no lugar que você está agora. Mesmo se você tiver assistente financeiro, auxiliar de não sei o quê, estagiário, faça o melhor, porque as pessoas vão te ver. Lá no Lavo mesmo, quando eu saí da faculdade, fui financeira. E aí eu pedi, na época, para o meu patrão, falei assim, eu posso montar um projeto de RH para implantar aqui? Aí você montar, você pode. Implantar é outra coisa. Eu falei, então eu vou montar. Aí quando eu terminei meu projeto que eu mostrei para ele, ele falou assim, olha, mas eu não tenho intenção agora, eu não posso implantar RH. Então assim, se você quiser ficar fazendo recrutamento de seleção e no financeiro, aí eu falei, eu quero. E fui. E aquilo foi me dando, eu falei, um dia vai surgir minha vez, um dia chega a minha hora. E aí chegou, foi onde eu comecei minha carreira lá atrás. Então a gente precisa, não pode desistir. Tem que continuar se capacitando e onde estiver, dar o melhor. É isso que eu queria falar para vocês. Andréa trouxe uma lembrancinha, Uma agenda, né? uma agenda. E aí vamos pegar uma pessoa neutra. Raíssa, fala o número aí, Raíssa. Até 40, de 1 a 40. 22. Dona, peraí, 22. Você falaria A ou B? Falando duas. B. 22B, Dona Laisla Gonçalves. Bom, Laisla é representante da graduação, Azul. Oi, Laisla. Aqui. Tudo bem? Já que a graduação já foi
representada. Eu quero chamar uma aluna da turma antiga para entregar o certificado aqui, a Andréa, um aluno da turma, a Alain, né? Que é um aluno já de várias turmas. Alain, vem aqui entregar. Nós preparamos aqui uma lembrancinha para agradecer a generosidade de vocês, que deu o certificado e a agenda. A gente pega aqui, a Alain, do aluna da turma nova, né? Aluna da turma nova. Vou fechar o olho aqui, pode vir lá. Elquione de Freitas, tá aí? Elquione? Tá não? Perdeu o cavalo, né? Bruna Larissa. Também não? Meu Deus do céu! Gerlan. Pronto, vem, Gerlan. Entregar aqui os certificados. Vamos aproveitar e fazer os agradecimentos, né? Nós estamos aqui para desenvolver também nossa habilidade de comunicação. Então, vocês podem fazer, você vai entregar o certificado de Gisele, você pode agradecer e entregar o certificado a ela aqui. Eu pensei que ele ia começar. Não, pode. Então vai o mais antigo primeiro, né? Os mais antigos primeiro. Isso. Pode fazer o agradecimento a André e entregá-la. André, em nome da minha turma de MBA em Gestão Estratégica de Pessoas, eu quero agradecer enormemente a sua presença, o seu discurso, suas palavras nessa noite de sexta-feira à noite. Para alguns pode ser até um desafio, mas foi um evento que sextou. Eu diria que a sua palavra, desde o início, falando sobre os projetos que você montou, dessa gincana que existe sucesso, eu fiquei deslumbrado porque o RH, como você mencionou, algumas atividades podem até parecer simples, engajamento, uma comunicação de um setor financeiro com outro setor comercial, parece um pouco distante, mas quando você junta todo mundo nessa dinâmica, humano, fazendo atividades humanas, mostrando que recursos humanos têm a palavra humanos, e depois você incentiva cada um de nós a estudar mais, e conhecimento nunca é demais. Eu quero agradecer. Agora a foto, só junto aí pra gente. Aí você depois manda tudo pra mim. Aqui é a Amanda. Vou lá no grupo da turma, né? Obrigada. Agora é Erlan. Gerlan não precisa falar tanto, né? Porque Gerlan chegou hoje. Você pode ficar. Mas eu falo demais. Primeiramente, né, em nome da Unigrade, né, em nome da nova turma de gestão de pessoas e psicologia organizacional, gostaria de agradecer a sua participação aqui com a gente. Acho que não tinha um momento melhor para nós começarmos o nosso curso, né, a nossa coisa aqui, falando sobre isso e conhecendo um pouquinho mais sobre o Carrefour, né, sobre o Grupo Atacadão. Eu fiquei muito impressionado com o que eu ouvi, porque se a gente passa por fora, a gente percebe o bom trabalho das pessoas, as pessoas preparadas, mas a gente não sabe por trás realmente o que está acontecendo, as pessoas, os braços que estão fazendo aquilo, né? Então, assim, é um prazer te conhecer, parabenizar você pela excelente trabalho e parabenizar o Atacadão pelas grandes oportunidades. Eu quero falar também. Obrigada, tá? Ô, gente, eu já ralei muito também, tá? Hoje eu tô, digamos assim, por cima, mas também já passei por várias, Brumado, Camaçari, Eunápolis, né? É isso que eu queria falar. Só um minutinho, meu nome é Anaída, você de Brumado. E o meu primeiro emprego foi na transportadora como auxiliar de RH. Quando a gente ouve Gisele, fica parecendo que é muito fácil ser humano numa empresa, né, multinacional. Mas eu conheci a Gisele lá atrás, 2 anos atrás, quando ela fez uma consultoria lá na empresa com a gente. Eu estava implantando RH também. E foi a mesma correria, a mesma energia, o envolvimento. Até quando, às vezes,
os autogestores não acreditavam, mas ela tem esse mesmo perfil de acreditar, de funcionar, né, que as pessoas podem ir além. Eu aprendi muito na minha vida nesse período. Feliz de encontrar aqui. Bom, gostaria de agradecer imensamente assim, a generosidade, a disponibilidade, né, e a parceria das duas. São parceiras aqui do curso de vários eventos. A gente tem na graduação um evento chamado RH na Prática, já fizeram. A gente já fez um curso chamado 2021 com Emprego, que era de empregabilidade, elas duas participaram. Assim, são parceiras, grandes parceiras nossas. Então, agradecer imensamente a vocês pela parceria, pela generosidade. E agradecer a vocês também, né? E parabenizar, agradecer e parabenizar, né? Por investir essa sexta e esse sábado na educação de vocês, né? No aprimoramento, na evolução de vocês. Estão de parabéns, estamos todos de parabéns. Podemos ir dormir felizes, mas daqui amanhã às 9 horas em ponto. Muito obrigada, viu? Thank you.